Pais queridos, tudo bem? Vamos estar dando início aí na nossa escola do 100, né? Aula passada nós falamos sobre o que é a Bíblia, né? Sobre os processos canônicos a qual ela passou no Antigo Testamento, ainda com os judeus antes de Cristo, e quando ela passou pelo processo canônico pela última vez, aonde se tiraram os livros do Antigo e do Novo Testamento, diferenciando então a Bíblia que normalmente a Igreja Católica usa para a igreja que normalmente as igrejas evangélicas já usam, a diferença entre ambas, né? Então na aula de hoje estaremos estudando sobre o primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, amém? Então hoje vamos estar começando com Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Espero aí você estar abrindo sua Bíblia. Enquanto isso, vou preparando o calendário. Todos abriram suas Bíblias em Gênesis, primeiro capítulo, primeiro versículo. Vou confirmar aqui esse canetão. Encontraram? Se encontrar, então, vamos lá. E está escrito da seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Hein? Somente o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro vídeo ainda estamos aqui ainda meio que se organizando, né? Porque normalmente a escola do 100 iniciamos presencialmente, mas estamos agora vindo para a sessão de EAD também, que já vamos estar abrindo justamente o curso sobre esses dois ângulos, né? O ângulo do presencial e o ângulo do EAD, ok? Então, assim como nós lemos, e no princípio criou Deus os céus e a terra, nós vemos sobre este capítulo, sobre este livro de Gênesis, que justamente quer dizer criação, nós vemos justamente a palavra Gênesis em si ter por significado criação, e criação ela já vem do dicionário de ato ou efeito de criar, não é? É o ato ou efeito de criar, não apenas de transformar como os homens transformam, mas o ato ou efeito de criar. Vemos que no início dessa criação, sobre esse versículo que nós lemos, ele na sua tradução original do hebraico, ele é escrito Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Vou escrever aqui para ficar melhor compreender, para vocês poderem compreender melhor, bem? Então, Bereshit bara. Dá para entender, né, gente? A letra que é
meio de médico. Elohim, Echad, Shamaim, ponto, vírgula, Shamaim. Veit, Haetz, então a sua tradução no original do hebraico, o primeiro versículo da Bíblia é Bereshit bara Elohim et ha, ponto, vírgula, por isso no tempo. Nós vamos ver, mediante do decorrer do curso, que na linguagem hebraica existem muitas coisas que é extremamente necessário ser policiado, né? Um exemplo mesmo nós vamos ver em alguns dos salmos escrito a palavra Selah. A palavra Selah, ela não é uma palavra em si, mas no original do hebraico, a palavra Selah, ela quer dizer momento de respiração. É como no hino você está louvando, aí depois você para e puxa o ar e continua de novo a cantar. Então, quando você ver no salmo a palavra Selah, essa palavra quer dizer que nesse momento, quando chegou nessa palavra, o cantor, o salmista, ele parou para respirar, para depois dar continuidade no cântico. Então, na linguagem hebraica, tem muitas regras que é necessário ser extremamente sendo vista com uma vista um pouco mais grossa, né? Estão servidos aí um cafezinho? Sem café não dá para dar, né? Então nós vemos Bereshit para Elohim et ha Shamaim ve Haetz, ou seja, no princípio, cadê? No princípio, Bereshit bara, criou, Elohim, Deus. É interessante, nós vamos estar nos aprofundando daqui a pouquinho, no decorrer da aula, na palavra Elohim. A palavra Elohim, na verdade, é Deus no plural, mas no significado de singular, né? É aqui onde nós já começamos a entender um pouco da trindade divina, né? Elohim, que é Deus, et ha, justamente, ela já vem junto com o Shamaim. Que o Shamaim, que o et ha dá o tom do os, né? Os Shamaim, céus. Ve haetz. Ve é haetz, é terra. Por isso que haetz nós vamos ver no decorrer do curso, lá em Isaías capítulo 6. A fala original dos serafins, quando eles estão dizendo uns aos outros, a fala deles é Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Sabaoth, Zmelhu Haetz Kavoi. Esse Haetz Kavoi, o significado é justamente e toda a terra está cheia da sua glória. Então, esse Haetz é o que significa terra. Bereshit, princípio. Nós vamos mergulhar um pouquinho mais sobre o Bereshit, que na verdade a palavra Bereshit, ele é a junção de duas palavras, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar desmiuçando isso. Bereshit, no princípio, bara, criou, Elohim, Deus, et ha, os, Shamaim, céus, ve e haetz, a terra. Então, daqui nós já
vemos, né, como que é a pronúncia original do hebraico. Diz pessoas, mas também tem a tradução do grego. Mas só que nós temos que entender que o grego ele é composto no Novo Testamento, né? Que aí é onde já se passaram as guerras dos gregos, a guerra dos romanos, a guerra dos medos persas, que são todas aquelas guerras que Daniel tem as revelações diante de Deus e vai interpretando sonhos, né? Principalmente naquele sonho que onde deu início de revelações na vida e no ministério de Daniel, através da estátua de Nabucodonosor, do reinado de ouro, do reinado de prata, e assim foi numa forma decadente, né? Até estar ali onde se ajunta com Baal. Mas veja, sobre essa frase, nós já vemos justamente a língua original do início daqui de Gênesis, né? A aula de hoje nós não vamos sair desse versículo. Nós vamos estar aqui firmados. Vou tentar pegar em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós vamos estar firmados sobre essa passagem, ok? Então vamos lá. Dando continuação, nós vamos entender o seguinte. Aqui já está falando justamente da criação de céus, Chamaim, né? Deixa aqui porque a gente vamos usar bastante essa palavra por enquanto. Certo? Terra. É o seguinte, deixa aqui. Princípio. Criou Deus os céus e a terra. Lembrando que aqui tem um ponto e vírgula. Ou seja, o Bereshit no princípio, Bara criou, Elohim Deus, Etzka os, Shamaim os céus, e a Haetz a terra. Para a gente poder entender melhor, né? Para não ficar esse negócio. Ficando aqui já mostrado para vocês. Deixa eu ver na tela se está ficando bom, se dá para entender. E assim dá para entender um pouco melhor. Tá vendo? Aqui, ó. Bereshit significa princípio. Bara, criou. Elohim, Deus. Et-ha, os. Shamaim, céus. Et-ia, Haed, terra. Maravilha. Assim ficou melhor para vocês. Então vamos lá. Olha. Se diz a ciência, porque assim, a Bíblia aplicada de uma forma certa, ela não se torna inimiga da ciência, mas ela se torna aquilo que a ciência vai revelar. A ciência bem aplicada, ela não vai contra a Bíblia, mas ela revela aquilo que a Bíblia já havia falado. Então, as duas juntas se torna uma junção perfeita, né? Existe até um professor que ele é cientista, que é muito bom para quem quiser conhecer mais sobre ciência e fé, se complementando, se unindo. Podem pesquisar os vídeos dele. O nome dele é Adalto Lourenço, né? Adalto Lourenço. O pessoal daqui do DF já conhece bastante ele, né? Ele já veio diversas vezes, mas é uma pessoa com uma inteligência fora do normal, né? Adalto Lourenço. Então nós vemos que o seguinte:
Segundo a teoria da ciência, para ter criado a Terra, para ter se criado algo, deixa eu ver como está tudo junto, porque senão eu vou fazer o corte novo. Eita, foi muito. Aí, assim tá bonzinho. Capera o vídeo. Nos demais vídeos nós já vamos estar mais profissional, né? Tanto que eu vou estar já vendo aí, para poder estar pegando um daqueles pequenos microfones, né? Ou senão até mesmo colocando o microfone aqui, para vocês terem um áudio melhor. Eu ficar captando todo esse áudio que corre aqui, mais um áudio mais certinho. Vamos lá? Então, segundo a ciência, é necessário 3 elementos para confirmar a criação, para confirmar justamente de algo ser criado, que no caso é espaço, matéria e eu sempre esqueço a ordem. Tempo. Espaço, matéria e tempo. Nesse versículo ser revelado justamente esses 3 pontos. Por isso que é extraordinário. A nossa criação, ela não veio de uma explosão. Porque se a criação de toda a existência for ter surgido de um acidente, eu ouvi até um ponto de vista, né, que o Hernandes Dias Lopes estava falando, e ele falou: olha, se a existência da Terra ter sido acidentalmente por uma explosão, sendo assim, pegarei 1 milhão de palavras, jogarei para os céus, e quando cair, eu vou ter a minha super enciclopédia já montada. É a mesma coisa que colocarmos um rato em cima das teclas de um piano e quando ele correr de um lado a outro, ele conseguir tocar uma sinfonia de Beethoven, né? Por isso que dá para ver que um acidente não pode gerar tamanha coisa. Então, ao compreender, ao entender que existe lei sobre o universo, existe a lei sobre a atmosfera, onde ela tem que estar, existe a lei do lugar certinho onde o planeta tem que estar, um pouco mais perto do Sol, nós iríamos nos queimar, um pouco mais longe do Sol, nós iríamos morrer de frio. Então nós vemos a Lua na posição certinha para poder ser o satélite do planeta, né? Porque se não tivesse a Lua, as ondas dos mares, os oceanos não teriam seus movimentos. Sendo assim, todo o lixo iria ficar parado em seu lugar, e então iria destruir o oxigênio e a camada atmosférica do planeta Terra. Então o planeta Terra não seria um lugar habitável, né? Então daí nós já conseguimos ver que tudo isso não pode ter surgido de um acidente, né? Tudo isso não pode ter surgido de uma autoevolução, uma evolução sozinha, que sozinho mesmo começou a se evoluir e colocar limites nas praias, em colocar limites sobre as florestas, em colocar limites sobre as estrelas. E olha que a própria ciência confirma que existe mais estrelas nos céus do que grãos de areia sobre a terra. Então, como que iria ter cada estrela no seu lugar? Pois as estrelas eram usadas pelos marinheiros como pontos de referências para o lugar que eles tinham que seguir, né? Então, quem foi firmar a estrela onde ela tinha que estar? Quem deixou a estrela polar aonde ela tem que estar? A estrela norte onde ela tem que estar? Quem foi? Ela se colocou onde tem que estar, uma explosão colocou ela no lugar certinho dela e não fez ela se mover mais. Então nós vemos que é necessário com que um ser muito inteligente e poderoso poderia dar a existência àquilo que já não existia. Então daí nós já vemos
no próprio primeiro versículo, os 3 pontos que a ciência exige para se confirmar a criação. Aonde é que está o espaço no primeiro versículo? Shamayim, céus. Esse daqui já não vou lá. Espaço, céus. Matéria, essa é fácil. Terra. Terra feio. Tempo, Bereshit, princípio. Ou seja, os 3 pontos que a ciência exige, o primeiro versículo já revela. Espaço, temos Shamayim, céus. Matéria, temos Haaretz, que é terra. E tempo, temos Bereshit, que é princípio. Ou seja, no espaço que é os céus, criando-se a matéria da terra com o tempo no princípio. Sobre os 3 pontos que a ciência exige, temos justamente já no primeiro versículo sobre a confirmação da criação divina de Deus, né? Por isso que Deus chama à existência as coisas que ainda não existem. Então nós vemos aonde a Bíblia, ela, em parceria com a ciência, ela acaba dando tudo muito certo. Ela acaba sempre revelando Deus. Nós vemos a referência de Shamayim lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Vamos lá abrir nossas Bíblias. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Onde está escrito: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao 3º céu. Glória a Deus. Então, por isso, o interessante é que sobre esse versículo número 2 aqui de 2 Coríntios, nós vemos justamente Paulo falando sobre um 3º céu. Ou seja, se é um 3º céu, ele já passou por 2 céus. Por isso que a Bíblia ela é tão exata e tão verdadeira que no primeiro versículo a palavra Shamayim, ela vem do plural de céus e não no singular de céu, mas céus. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 2, nós vemos a confirmação de pluralidade na palavra céus, no primeiro versículo, né? Então aqui nós vemos, eu vou colocar aqui umas passagens bíblicas para a gente poder ir também lendo, para falar um pouquinho sobre o Deus no princípio, né? O Deus antes da criação de Shamayim e de Haaretz, de céus e terra. Vamos lá então abrir nas nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Eu acho que o vermelho está mais à vista, né?
Romanos, primeiro capítulo, versículo 20. Já vai colocando outros aqui também? Colossenses, primeiro capítulo, versículo 16. Salmo 33, verso de número 6. Lembrando que o salmo não tem capítulo, o salmo em si já é o louvor. Então, o louvor 33, por isso que falamos, o salmo 33, não salmos capítulo 33. Carta aos Hebreus, primeiro capítulo, versículo de número 10. Queridos, se vocês não estão acostumados com abreviações das passagens bíblicas, RN, CL, SL, HB, durante a semana, dê sempre uma estudada lá nas primeiras páginas da sua Bíblia, né? Onde vai falando o que é RN, o que é CL, o que é SL, o que é HB, para você sempre estar ali por dentro, porque isso acaba te ajudando no olhar, você já entender o que está ali, né? E a se localizar mais rápido, né? Até mesmo quando você mesmo for fazer um estudo ou algo assim, você já vai estar de uma forma muito mais rápida para você. Amém? Então vamos lá. Em Romanos 1:20, você vai ver que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então nós vemos aqui Paulo falando aos nossos irmãos de Romanos que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, né, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido visto claramente. Ou seja, Romanos 1 mostra que na criação, no princípio, né, antes disso daqui, no princípio, na criação, ele já, com seu poder elevado, ele já estava deixando visivelmente a sua majestade, né? Ele estava deixando visivelmente já o seu poder, já era notório. Antes dele criar céus e terra, já dava para ver, né? Como ele diz, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, a partir do momento que Deus começou a criar céus e terra, a partir do momento que Deus começou a criação, na sua criação já revelava a grandiosidade de Deus. Por isso que nós podemos compreender que todo o sistema do universo só poderia ter sido criado por um Deus poderoso e especialista em criação, né? Então nós vemos em Romanos 1:21 mostrando que na criação, já aqui no princípio, na criação, através do que ele estava criando, o poder dele já era revelado por aquilo que ele estava criando. Olha que maravilha. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, nós vamos ver que, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Veja no comecinho desse versículo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, tom de plural. Então nós já vemos que em Colossenses 1,16 mostra que em Deus foram criadas todas as coisas. Então justamente antes de ser criado o que era visível,
porque nós conseguimos enxergar o primeiro céu e o segundo céu. Onde é o primeiro céu? O primeiro céu é esse que os nossos olhos alcançam. O segundo céu é aquele que, para olharmos, precisamos da tecnologia em questão de binóculos e tudo, aquele sistema de telescópio e tudo mais. Mas o terceiro céu é aí onde está a morada de Deus. É este que Paulo falou em 2 Coríntios, no capítulo de número 12. Então aqui em Colossenses 1,16 revela que antes mesmo de Deus criar o que é visto, as coisas visíveis, Deus também havia criado as invisíveis. Ou seja, até mesmo as coisas invisíveis aos nossos olhos, Deus revela o seu poder pela sua criação. Mas como que o poder de Deus é revelado em sua criação se eu não vejo? Bom, nós também não vemos anjos, mas anjos se veem. Um exemplo que nós vemos é os serafins, que estão dizendo uns aos outros. Outro exemplo também são os querubins. Ezequiel fala que para onde um vai, todos os outros 4 também vão junto com as rodas do trono. Assim também como em Jó fala, quando se ajuntaram os filhos de Deus diante de Deus, e ali também se achegou Satanás. Assim como nós também vemos em Daniel, quando Gabriel havia recebido a ajuda de Miguel para continuar a pelejar contra o príncipe da Pérsia, que estava dominando sobre Pérsia. Então, aquele que nós não conseguimos ver, eles veem aquilo que nós também não conseguimos ver. Então, até mesmo antes de existir ser humano, já existia anjos. Se anjos veem aquilo que está invisível para nós, logo, automaticamente, antes da criação de céus e terra, Deus já era conhecido e visto o seu poder pela sua criação. Olha aí que glória. Vamos lá, o Salmo de número 33, no verso de número 6, está escrito o seguinte: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ou seja, quando Deus estava criando os céus, aqui fala, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Mais uma confirmação da criação de Deus. Mais uma da criação de Deus. E outra. Nós conseguimos enxergar que, já que Deus criou os corpos celestes. Um momento. Perdão. Da mesma proporção que Deus estava criando os corpos celestes, pelo seu sopro, logo, Deus não apenas soprou e pelo sopro dele se fez algo que deu forma sozinho. Um exemplo como o bezerro de ouro do povo lá no deserto. Não. Com Deus, ele primeiro colocou em seu coração, soprou e assim formou. Mas como pode, pastor, Deus colocar no coração e soprar já aquilo que ele já tem no seu coração? Simples. Quando ele foi fazer o homem, qual que foi o que estava no coração dele? Qual que foi o raciocínio dele? Façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, já estava no coração. Ele soprou o fôlego de vida. Ele formou com suas mãos o boneco, porque já estava no seu coração. Glória a Deus. Acabamos de ler Salmo 33, Agora vamos lá para Hebreus. Hebreus, no primeiro capítulo, do versículo de número 10, está escrito o seguinte: e também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então já vemos que Deus não criou a terra de qualquer forma. Deus não criou a terra de qualquer forma. Para Deus poder criar a terra, Ele fez tudo
de acordo com a sua vontade. Ele colocou, como nós lemos aqui, os fundamentos da terra. Assim como em Jó ele vai falar: Jó, aonde estava você quando eu coloquei os portões nos mares? Aonde você estava, Jó, quando eu coloquei limites sobre as águas da praia? Eu chamo o raio pelo nome, nenhum deixa de faltar a minha presença. Olha aí, né? Então nós vemos justamente a grandiosidade de Deus. Tudo que Ele fez foi feito de uma forma que viesse a concordar, criação com criação, para que tudo fosse normalizado, né? Nós vemos a dependência da terra do sol, a dependência da terra com a lua, a dependência do peixe das águas, a dependência dos animais que comem folhas e tal, das próprias plantas, das árvores, né? Então nós vemos como Deus foi detalhista em sua criação. Ele não apenas lançou uma bomba, explodiu e criou, não. Ele criou tudo milimetramente correto e perfeito para tudo dar certo, né? E olha que o que nós vivemos hoje, o que os nossos cientistas descobrem hoje, o que nós aprendemos hoje, nós vemos o seguinte: não é ainda quando Adão ainda estava no jardim. Porque quando Deus expulsou Adão do jardim, qual foi a maldição que Ele lançou sobre a terra? A terra dará para você abrolhos, em algumas nas traduções mais antigas, né? E você vai ter que comer do seu próprio suor, porque a terra agora não vai ser mais tão fértil assim não. Então, a terra ainda passou por um momento complicado, né? Já não bastou um momento complicado com Adão, ela sofreu um dilúvio com Noé. Então, a terra, ela não está de quando Deus havia criado, né? Quando Deus havia criado a terra. Mas mesmo assim, nós conseguimos enxergar a grandeza, a soberania e o poder de Deus na criação de céus e terra. Glória a Deus. Nós também temos aqui algumas passagens que essa eu vou colocar aqui também, mas é interessante que você leia após ter terminado no finalzinho do vídeo, né? Melhor, vou deixar para o final, aí eu coloco as passagens aqui para você poder estar vendo, que fala um pouquinho de Deus também antes dessa criação, né? Que antes de criar céus e terra, Deus já havia criado a sabedoria, porque a sabedoria é a criação de Deus. Você sabia disso? Você sabia? A sabedoria é a criação de Deus. Pronto, então vamos fazer o seguinte. Eu já vou colocar as passagens aqui, para a gente já poder ir falando o que Deus já fazia antes dessa criação que nós estudamos até agora, né? Vamos lá. Eita, foi parar um minuto, o apagador já bugou. Bora, volta. Vamos lá. Provérbios. Isso. 8. Versículo 12, João, capítulo 17, versículo 5, 4, versículo 5 adiante. O
próximo, Jó. Capítulo 38. Falar aqui de criação não poderia faltar Jó, né, irmãos? Do versículo 4 ao 7. Depois de Jó, Efésios. Primeiro capítulo, do versículo 4 ao versículo 6. Assim como também já 2 Timóteo, primeiro capítulo, versículo de número 9. Assim como também Tito. Esses que eu colocar tudo na mesma linha é porque todos eles tratam de um assunto só, tá bom? Tito, primeiro capítulo, do versículo 1 ao 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Salmos 90, Salmo 90, verso de número 2. Romanos, capítulo 4, versículo de número 17. Bem? Então, Provérbios 8, 12, João 17, 5, Jó 38, 4 ao 7, Efésios 1, do 4 ao 6, 2 Timóteo 1, versículo 9, Tito, primeiro capítulo, versículo 1 ao 2, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, Salmo de número 90, de verso 2, Romanos, capítulo 4, versículo 17. Em Provérbios 8, 12, vai falar sobre a criação da sabedoria. Não vai caber. Da sabedoria. Então, antes de criar céus e terra, Deus criou sabedoria. Porque com a sabedoria divina, aí se a criação de Deus de uma forma milimetramente perfeita. Glória a Deus. Para você ver a dimensão do poder desse Deus. É incrível, é incrível, é incrível. Porque o próprio Deus cria a própria sabedoria. Isso é fora do normal, é maravilhoso demais. Nós vemos em João 17 a comunhão que já era criada, comunhão entre ambos, entre Elohim, plural, a comunhão entre ambos, dos três em um, já existia antes de existir céus e terra. Então a comunhão ela é mais antiga do que a terra que nós pisamos. A comunhão é mais antiga do que os céus que nós olhamos. Está vendo? A importância da comunhão. Por isso que ninguém é igreja sozinho. Igreja é quando os membros estão reunidos, formando um corpo que é o de Cristo. Que o corpo de Cristo que é a igreja, e não um membro sozinho que é a igreja, né? Então nós vamos aí também em Jó, no capítulo 38, do versículo 4 ao 7, onde antes de céus e terra, os anjos já existiam. Os anjos existiam antes de existir céus e terra, né? Quando eu trato aqui desses céus, não é somente o céu onde Deus está, a morada de Deus, mas também trato do primeiro e do segundo céu, ao nosso ponto de vista, né? Que nós olhamos, conseguimos enxergar. Nós vemos também em Efésios 1, versículo 4, 2 Timóteo 1, Tito 1, nós vemos essas três passagens aqui tratando sobre o plano de salvação. Ou seja, em Efésios 1, 2 Timóteo 1, Tito 1, antes de criar céus e terra, Deus já tinha criado um plano de salvação para mim e para você. E aí, isso é forte? Dá para acreditar nisso?
Dá para acreditar? Que antes de houver céus e terra, Deus havia criado um plano de salvação, um plano da graça? Por isso que antes de Deus criar o ser humano, Ele já tinha criado um plano de salvação para o ser humano. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, nós vamos ver que... Nós vamos ver a existência comprovada de Deus, assim como também nós podemos ler em João, capítulo de número 1, que no princípio Ele era Deus, Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Salmo 90, o verso de número 2, vai mostrar o Deus como Ele já era na eternidade, a existência de Deus na eternidade, antes da criação. A existência de Deus na eternidade, né? Na eternidade, antes da criação de céus e terra. Deixa eu ver se... sim, não, dá para ver, ótimo. Próxima passagem, Romanos 4, versículo 17. Esse aqui é um dos versículos, assim, que em relação à criação, eu acho um dos versículos mais top. Um dos versículos mais top, porque é aqui que mostra que Deus chama a existência as coisas que não existem. Não existia céus, não existia terra, porém Elohim é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Então nós vemos Deus chamando a existência, né? É igual aquelas músicas que falam, chama. É Deus chamando a existência aquilo que não existe. Não existia terra, não existia projeto de terra, mas quando Deus criou o projeto em seu coração, Ele criou céus e terra. Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Nenhum ser humano consegue trazer à existência aquilo que não existe. O máximo que o ser humano faz é pegar a obra-prima que já está feita e evoluir ela, pegar ela e fazer dela uma outra coisa. Agora, chamar a existência aquilo que não existe do nada, isso o ser humano não faz. Isso o ser humano não faz. Somente um pode fazer. E esse um é Deus. Aleluia! Oh glória! Santo Deus. Então vamos lá então. Tá bom. Vamos falar sobre o Bereshit, né? Depois de Bereshit, nós vamos falar sobre Elohim. Vocês já anotaram todas as passagens aqui já, né? Eu vou passar lá. Se não anotaram, dá pausa aí, volta lá. Se não dá pausa aí agora, né? E anota aí. Vai passar aqui, já tá pagando é tudo. Deus vai na frente, abrindo o caminho, curando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos lá contigo lutar. Ele abre as portas para
e nele confio, caminha contigo, de noite e de dia. Erga suas mãos, sua deliverância chegou. Comece a cantar com muito louvor. Eita, passei aqui agora, não quero. Ok? Agora, se Deus quiser, aí nós vamos ter uma. Vou pegar essa luz aqui e colar em uma parede. Nós vamos ter uma sala só de cima. Deve ser top. É o início, né? É o início de um grande projeto, para a glória de Deus. Então vamos falar sobre Bereshit nesse momento. A palavra Bereshit ela é composta por duas palavras. Semelhante assim também como o inglês, né? Porque o inglês, por exemplo, nós vemos lá justice. Justice ele tem vários significados, né? Sozinho, solitário, tem diversos significados. Assim também o hebraico, né? Não diferente. B e a outra palavra é Reshit. Está aqui extraordinário, com um forte demais. B significa, para você ver os significados que tem. Pelo. Dá para ver aí? Não, bicho. Semana eu vou pegar uns canetão que eu tinha pegado, mas não para pagar mais. Pode ser que por não usar ele deve ter estragado. Aqui ele. Fica sofrendo aí. Todos. Vamos lá. B significa pelo. B também significa no. Como B também significa para. Para vocês verem, qual tradução tem. B também significa através de. B significa pelo, ou no, ou para, ou através de. Você pode usar essa palavra B para essas 4 traduções. Reshit já significa cabeça. Para vocês verem, né, como que é as coisas. Que cabeça vem de Rosh, né? Princípio. Primeiro. E também significa primogênito. E também significa primazia. B significa pelo, no, para, através dele. Reshit significa cabeça, princípio, primeiro, primogênito, primazia. Aí a gente olha assim e fala, tá, se Bereshit são 2 palavras, então por que se ajuntou ela e formou somente princípio, que é o significado de Reshit? Aí que entra. O primeiro versículo é no princípio. Então se ajuntou no com princípio em uma só palavra. Só que por isso aqui acontecer, muitos tanto dos judeus como dos estudiosos da época de Paulo haviam falando que talvez não era fato verdadeiro, isso, aquilo, outro.
Paulo fez um negócio, escreveu Colossenses 1, versículo 13. Abre lá, ó, vou colocar aqui bem grande, hein? Colossenses 1, versículo de número 13. Corre lá, corre lá, corre lá. Já chegou aí? Já chegou aí? Primeiro do que eu? Já chegou? Já chegou? Vamos lá. Está escrito o seguinte: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, remissão dos pecados, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, estou feito ministro. Se você não está com uma caneta, essa é a hora de tu pegar a tua caneta aí. É hora de você sublinhar algumas passagens, né? Lemos aqui do versículo 13 até o versículo Isso aí. Isso aí. Vamos até o versículo 23. Ai não, mano. Primeira aula é assim mesmo. Girou um trem ali atrás. É o versículo 23, né? Então vê isso aí. É hora de você fazer anotação. Vamos lá. Aqui. O versículo 13. Nós vemos ele sendo primogênito de toda a criação. Veja, vamos ler novamente, agora em forma mais pausada. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Anota essa parte aí. Primogênito de toda a criação.
Se você tiver com o seu caderno do lado, também escreva: o primogênito de toda a criação. Anotou? Vamos lá. Porque nele, sublinhe também, porque nele, se você puder anotar também anota. Porque nele, algumas traduções está, pois nele foram criadas todas as coisas. Pode ir sublimando até lá, todas as coisas. Veja, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Sublinha aí também, tudo foi criado por Ele e para Ele. Em algumas traduções, por meio dele. Tá. Em algumas traduções ainda está e nele, né? É isso mesmo. Em algumas traduções ainda está e nele. Seguindo o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse versículo 17 você pode anotar ele todo. Daqui a pouquinho a gente vai revisar só o anotado, você vai ver. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Pode anotar aí. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Pausou? Aí vai anotar de novo. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Veja. Parou? Continua de novo. Para que em tudo tenha a preeminência. Em algumas traduções, a primazia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Pode sublimar aí. Nele habitasse. Está vendo? Versículo 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Vamos lá então, só para sublimadas. Vamos ler. Vamos. Primogênito de toda a criação. Cadê o primogênito? Deixa eu ver se dá para ver daí. A luz não mexeu. Dá. Eita, tá bem pequeno ali, mas. Aí, ó, melhorou. Vamos lá. Só sublimar. Primogênito de toda a criação. Ou primogênito de toda a criação. Porque no primogênito, porque nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, através dele, primogênito, foram criadas todas as coisas. A próxima sublinha, onde nós sublinhamos? Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui, ó, para. Vemos? Já usamos através de primogênito, para, ainda falando do primogênito, né? Vamos lá para a próxima, onde nós sublimamos. E ele é antes de todas as coisas, ou seja, princípio. E todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, todas as coisas subsistem por ele, porque pelo seu poder todas as coisas foram criadas. Ao 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio
e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, para que em tudo tenha a primazia, como está em algumas traduções. Na minha está preeminência, primazia. O versículo 19. Nós falamos aqui do primeiro. Isso mesmo, primeiro, já falamos. Falamos no primeiro. Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então vê que em Colossenses 1, do versículo 13 ao 23, Paulo usou praticamente quase todos os significados da palavra Bereshit. Ele pegou a palavra Bereshit no princípio, dividiu no e princípio e veio pelas traduções. Entendeu? Pelo primogênito que fez o no, quando se trata que foi através de Cristo, para, como nós vemos para ele, através de, falando sobre Cristo, mostrando que Cristo é o cabeça da igreja, que ele é o princípio de toda a criação, Nos primeiros versículos vemos que ele é o primeiro de todas as criações. Nós vemos que ele é o primogênito dos mortos, aonde virá toda a primazia. Então o que Paulo fez aqui no versículo 13 a 23? Ele pegou a palavra Bereshit, dividiu nas suas duas, usou todos os seus significados e formou uma passagem bíblica. Aí eu pergunto, é forte ou não é, Brasil? É forte demais. Vemos que ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, através dele, tudo foi criado por meio dele, para ele e nele. Ele é o cabeça, primogênito, princípio, para todas as coisas ter a preeminência, a primazia dos céus. Então nós vemos justamente nisso, que através do Reshit foi criado todas as coisas, por Reshit foram criadas, para o Reshit foram criadas, Então, justamente vemos. Por isso que quando falamos dele, por ele, para ele são todas as coisas, estamos falando que de Reshit, por Reshit, para Reshit foram feitas todas as coisas. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Isso é muito forte. Agora, finalizando aqui a nossa aula, em conclusão disso daqui, nós vamos justamente em João 1, João 1, qual que é o versículo usado? Do 1 adiante. Justamente fala que no princípio ele era o verbo, Ele era já o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, do 1 adiante, já justamente do João 1, falando sobre Bereshit, que é uma base também do que Paulo usou. Vamos lá, para poder terminar. Eu vi aí que o vídeo tinha parado, Porém, estamos aí retornando. Vamos estar explicando sobre o Elohim,
Eu já escrevi tudo aqui, então já vamos aproveitar que já está escrito. Elohim significa Deus, né? Deus, no plural, mas que é no singular. Como que é no plural, mas é no singular? Por causa, pelo menos, pelo seguinte fato: Elohim, Deus, quando nós lemos lá em Gênesis 1:1, tá? Deus. Mas esse Elohim significa como se fosse deuses no singular, que é Deus no plural, mas sendo no singular. Mas como que pode no plural ser no singular? Da seguinte forma, vamos lá? Mateus 28, versículo de número 19. Mateus 28, versículo de número 19, é onde se trata sobre o batismo, quando ele fala: batizai em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. São 3 batismos? Ou é um só? Porque a própria Bíblia fala que um só batismo, um só Deus. Então não são 3 batismos, cada um para um, mas um batismo para 3, porque os 3 é o plural, que é o singular. Nós vemos uma outra passagem que fala que é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que é onde Paulo vai dar a bênção sobre a igreja. E nessa bênção de Paulo sobre a igreja é onde ele novamente trata o Pai, o Filho e o Espírito Santo novamente. Não são 3 bênçãos, é uma bênção só. Por quê? Porque é o plural do singular. Aí, para a gente poder entender um pouco melhor, nós vamos lá em João 14, versículo de número 26, aonde Jesus fala: olha, eu rogarei ao Pai e o Pai enviará outro Consolador. Peraí, se os 3 são um, porque é o plural do singular, então como que Jesus vai rogar a Deus e Deus vai enviar um outro? Porque nós, fazendo um cálculo básico, Jesus, o Messias, vai subir e clamar ao Pai, e o Pai vai enviar um outro, em algumas traduções, ajudador, em outras traduções, consolador. Então aí deu uma conta aí que se resultou a 3. Então como pode? Aí nós vamos entender isso em João capítulo 10, versículo de número 30, aonde Jesus vai tratar dizendo: eu e o Pai somos um. Mas como que Jesus pode ser um com o Pai, sendo que lá na frente, em João 14, ele falou que iria subir, iria rogar ao Pai? Como que ele vai rogar alguém que ele e esse é um só? Ele vai explicar o como ser um em Colossenses capítulo 2, do versículo 9 ao 10. Vamos ler o versículo 9 ao 10, que está escrito o seguinte. Vamos ler o 9, né? Vamos focar no 9. O 10, ele é apenas complementação, mas o 9 é onde está o foco que nós queremos. Que está escrito o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, no corpo de Jesus habita toda a plenitude da divindade. Mas se Jesus habita toda a plenitude da divindade, então quer dizer que ele vai ficar falando sozinho, já que ele vai falar com o Pai? E o enviar o outro é tipo ele mesmo vindo? É onde a gente vamos entender. Veja, Jesus, aqui é a cruz. Jesus, no corpo de Jesus, habitava a graça de Deus, certo? No corpo de Jesus habitava a graça de Deus, que, tocando aos corações, inspirava fé nas pessoas. Mas quem convence o homem do seu próprio pecado? Que nós vemos, quem foi que desceu lá da árvore? Zaqueu, não foi? Quem convenceu Zaqueu? Se é o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado? O Espírito Santo. No corpo de Jesus habitava a glória de Deus, porque ele operava cura, milagres e maravilhas.
e as pessoas eram tocadas e se arrependiam pelo intermédio do Espírito Santo. Olha aí. Quer ver? Quando os seus discípulos foram às casas para poder estar evangelizando, para poder estar falando, quem é que estava no controle deles? Sendo que Jesus tinha ficado, né? Ele enviou os seus discípulos. Quem é que estava conduzindo os discípulos? Quando Jesus vai falar, eles chegam a Jesus e Jesus pergunta o que é que eles estavam falando. Aí as pessoas falam: olha, eles falaram que os demônios estão saindo, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, que o Senhor é um profeta. Aí Jesus vai e pergunta para eles: e vocês? Falaram que eu sou quem? Aí vem Pedro e Pedro fala: tu és o Filho de Deus. O que é que Jesus vai falar para ele? O que te revelou não foi a carne nem o sangue. Mas quem foi que revelou, Pedro? Por quê? Porque Deus havia revelado a Pedro através do Espírito Santo. Porque no corpo de Cristo habitava a plenitude da divindade. Então, sendo assim, todos eram um. Era o plural no singular. Elohim, Deus, de uma forma que seja no plural, mas no singular, porque três são um. Para entender melhor como é que esses três conseguem ser um. Simples. Eita, Fred, ficou um triângulo bem. Está aqui. Deus, Pai Criador. Jesus, o Messias. E aqui, Espírito Santo. 3. Que ao se movimentar, ao pensar, a ter ideias, planos, estratégia, o pensamento de ambos é um só, como isso daqui sendo uma só essência. Ou seja, o que o Criador pensa, o Espírito Santo está pensando. O que Jesus pensa, o Criador e o Espírito Santo também está pensando. Porque ambos os três trabalham em uma só essência. Não tem como o Espírito Santo dizer eu vou para a direita e Cristo dizer eu vou para a esquerda. Porque antes de o Espírito Santo ir à direita, o pensamento do Pai Criador e de Jesus o Cristo já era de ir à direita. Por isso que nós vemos que quando Cristo Jesus, já falava que ele ensina aquilo que ele aprendeu diante do Pai, foi porque era a mesma essência do Pai, Por isso que quando Jesus ele tomou a decisão de despir das suas muitas glórias, descer à terra para poder morrer por nós, já era o pensamento do Espírito Santo e já era o pensamento do Criador, porque como estudamos, antes de Deus criar céus e terra, ele já tinha criado um plano perfeito de salvação. Por isso que a atitude de Cristo já era um plano que ambos já tinham. Então, todos os três são apenas um, porque trabalham na mesma essência. Amém? Por isso de ser justamente Elohim, que significa deuses no singular, ou Deus no plural, que é singular, porque são três, sendo apenas uma só essência. Amém? E para quem não sabe aí, o nome do nosso curso teológico é Escola Océm, Por que Escola Océm? Porque existe a oração de um grande homem de Deus, que ele orava dizendo: Senhor, levanta mais 100 homens que te amam como eu, que negam a si mesmo como eu, e juntos mudaremos o mundo. Por isso, os 100 é o nome da nossa escola. Amém? Então a aula de hoje é essa daí. Bereshit bara Elohim
et ha-shamayim ve'et ha-eretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Espero de você ter gostado da nossa primeira aula aí. Vamos estar se esforçando para estar aprimorando para você poder entender cada vez melhor, para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Então já deixa o seu joinha aí, comentem, né? Chame aí no nosso WhatsApp qualquer dúvida, estamos à disposição. E comentem com seus amigos sobre o nosso curso teológico, para a honra e glória do nosso bom Deus. Deus abençoe, queridos. Tomara que você tenha gostado dessa nossa primeira aula.